Abram suas Bíblias em Êxodo 17, pode ficar sentados mesmo. 17, do 1 ao 7. Diz assim: Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés, e disseram: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede a nós e a nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. E toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio. Vai. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Primeira coisa que eles tiveram depois de um certo tempo de caminhada foi ter sede. Isso é lógico, né? Porque quem está no deserto, o que ele mais quer é água. O que mais necessita num deserto é de água. A pessoa que vai para o deserto, ela tem que levar bastante água, porque ali não tem água. Então, o povo chega a um determinado lugar e eles têm sede. Eles, os filhos deles e os animais. E eles chegam diante de Moisés e falam: Dá-nos água para beber. E o povo que viu, irmão, Deus fazia muitos milagres com eles. Então eles contenderam contra Moisés. Quando a gente sai do Egito, Deus nunca vai nos dar as coisas que nós tínhamos no Egito. E o povo teve sede e o povo teve fome. Pouco antes eles tiveram fome. Olha só no capítulo 16, do 1 ao 4. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas da carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tende tirado para este deserto, para matar de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Amém? Então o povo, eles começam a querer comida. Tem fome. E, irmãos, como eu estava falando, Deus nunca vai nos dar, quando a gente vem para a igreja, quando a gente sai do mundo, quando a gente sai do Egito, e a gente vem para o Senhor, Deus nunca vai nos dar, nos alimentar das coisas do mundo. Então o povo teve fome, mas Deus não mandou a comida que eles queriam. Deus mandou um maná do céu, um pão que descia do céu. Né? Então a gente vê que, às vezes, irmãos, a gente, quando vem para Jesus, quando a gente vem para Cristo, a nossa carne grita de fome e a nossa de sede pelas coisas do mundo. Não é verdade? A gente, quando aceita Jesus, quando somos novos convertidos, quando somos neófitos, a nossa carne deseja o pecado. Por quê? Porque nós acabamos de sair do Egito. Então a gente fica
assim, poxa, agora eu não posso mais pecar, mas a minha carne está gritando querendo o pecado. Eu estou desejando comer das coisas do mundo, estou desejando beber das coisas do mundo, eu quero me saciar com as coisas do mundo. E agora, o que a igreja tem para me oferecer? Isso a gente vê nos dias de hoje, irmãos, acontecendo com todos os novos convertidos, jovens ou não. Muitas pessoas vêm para a igreja e o que segura eles na igreja são os prazeres do mundo. Porque a igreja hoje está especialista em entretenimento mundano. A igreja hoje está especialista em fazer as coisas que o mundo está acostumado a fazer. A gente vê hoje vários tipos de festa dentro da igreja, festas mundanas. Então, e as pessoas vêm para a igreja, a carne grita e elas querem se alimentar das coisas do mundo. E a igreja, irmãos, que não tem algo mundano para oferecer, acaba perdendo essas pessoas. Então, muitas igrejas usam estratégias do homem para segurar essas pessoas na igreja. Até quando? Não sei. E essas pessoas, irmãos, elas são firmadas não na palavra. Elas são firmadas não em Cristo. Elas são firmadas nos prazeres que a igreja oferece. O mesmo prazer que o mundo oferecia, a igreja agora está oferecendo. Então a gente vê que não está havendo transformação na vida das pessoas. Muitos estão na igreja e não são transformados. Estão há muito tempo na igreja e não são transformados. Por quê? Porque são firmados em coisas, em entretenimentos, em lazeres da carne. Ah, o pastor, os jovens estão querendo fazer a festa junina. Então tá, vamos fazer a festa junina. Vamos só mudar o nome. Aí pega a festa da roça, festa do milho. E tá mesmo. A Sarinha foi numa festa esse fim de semana, a festa de crente, ela falou que estava igualzinho o Vila Mix. Mesma coisa do Vila Mix. Roupa e tudo. Sabe? Então a gente vê, irmãos, que a igreja tem que fazer. Como é que a igreja faz para arrebanhar essa dor? Será que nós estamos fazendo certo? Né? Será que a gente, como igreja, como líderes, como pastores, estamos fazendo a coisa certa? Em dar para eles o que satisfaz a carne deles? As igrejas hoje, irmãos, têm culto de jovens que vira festa de skate dentro da igreja. Irmãos, Deus nunca nos dará o pão desse mundo. Não é a vontade de Deus. Você vê que o povo teve fome, Deus mandou o pão do céu. Deus poderia fazer alguma forma deles conseguirem pão naturalmente, mas Deus mandou o pão de onde? Do céu para alimentar. E eles foram alimentados 40 anos por aquele maná. E quando eles quiseram água, de onde saiu água? Rocha. A rocha é quem? Jesus. Tiago 4,4 diz assim: infiéis. Quando fala infiéis, irmãos, é porque é a pessoa que tem um compromisso e ela se contamina com outras coisas. Infiéis. Tem alguma outra tradução para essa palavra aí? Adúlteros e adúlteras. Tem alguma outra tradução na Bíblia de vocês? Não? Infiéis, adúlteros, adúlteras. Ele está falando aqui não é de pessoas que adulteram sexualmente, é pessoas que adulteram espiritualmente. Crentes que estão se prostituindo com as coisas do mundo. Então ele fala assim: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Inimigo de amizade do mundo. Festas do mundo em que os jovens estão indo, onde as pessoas estão lá se beijando, se pegando, usando drogas, né, bebidas alcoólicas. Como será que não é isso? Será que isso é normal para nós? Será que é normal a gente viver uma vida cristã sendo amigo das coisas do mundo? Em Mateus 16, versículo 23, Jesus fala assim para Pedro: arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Quem que é pedra de tropeço para Jesus? Satanás. E ele é para nós.
Por quê? Jesus explica. Porque cogitas das coisas dos homens. Você não cogita das coisas de Deus. Então, irmãos, as coisas dos homens são pedras de tropeço para a igreja. Jovens para os adultos. Então, hoje, a gente vê que as pessoas, o compromisso das pessoas com as coisas de Deus está cada vez ficando pior. Mas o compromisso das pessoas com as coisas do mundo está aumentando. Pode ver que hoje aqui, temos pouquíssimas pessoas. Por quê? Porque a maioria, e não só nesse culto, mas em todos os outros cultos, em várias outras igrejas, isso não é um privilégio nosso. Por quê? Porque as pessoas estão cogitando das coisas do mundo. Pedro teve uma revelação tremenda de Jesus. Jesus perguntou: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus começa a falar para Pedro: olha, Pedro, tu és pedra, e sobre esta rocha edificareis a minha igreja. Pedro, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, será ligado no céu. Pedro, eu te dou as chaves, e as portas do inferno não prevalecerão contra você. Aí Jesus fala assim para eles que vamos para Jerusalém, porque me convém que lá em Jerusalém eu seja preso, morto e ressuscite ao terceiro dia. Aí Pedro chama Jesus no canto. Senhor, e repreende Jesus. O que é isso que você está falando? Isso nunca vai te acontecer. E Jesus vira para Pedro e fala: arreda-te, Satanás. Tu não cogitas das coisas de Deus, mas sim das dos homens. Irmãos, hoje em dia, o povo de Deus, os jovens, os velhos, a maioria das pessoas estão cogitando das coisas do mundo. Você pode conversar com pessoas, irmãos, raramente você vai ter uma pessoa que vai falar de Deus. Quando você conversa com um crente, é só conversa mundana. É sobre futebol, é sobre a novela, é sobre fulano de tal, é sobre fulano de tal, é sobre isso, é sobre aquilo. Mas das coisas de Deus ninguém está cogitando. São poucas as pessoas que querem compartilhar a vida de Deus. E isso a gente está vendo resultado nas igrejas hoje. Nós estamos vendo o resultado, irmão, do povo cristão hoje, do crente hoje. O crente hoje, irmãos, é muito diferente do crente há 20 anos atrás. Muito diferente. Muita coisa entrou na igreja, e a igreja tem permitido, porque o que interessa é a quantidade. O que interessa é a igreja estar cheia. Santidade, irmãos, é um assunto que está desaparecendo. Vida com Deus é um assunto que está desaparecendo. João, capítulo 6, versículos 57 e 58. Irmãos, não é a vontade de Deus que nós demos do pão do mundo para as pessoas da igreja. Não é a vontade de Deus que nós alimentemos essas pessoas com as coisas do mundo. João 6, 57 e 58. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Olha só, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Então Jesus está falando que vocês têm que se alimentar de mim. Aquele que se alimenta de mim vive. Mas aquele que se alimenta do pão desse mundo morre. Porque os vossos pais que se alimentaram do maná morreram. Morreram. Então, irmãos, Deus tem um maná para nós? Não. O maná foi para um povo que estava na lei. O maná era para aqueles que estavam na lei. E a lei, irmãos, ela traz morte. A lei condena. Mas Cristo falou, vocês têm que se alimentar de mim, o pão vivo que desce do céu. Aquele que se alimenta de mim viverá para sempre. Os vossos pais comeram do maná e estão mortos. Isso está falando da morte natural, irmãos? Não, da morte espiritual. Da morte espiritual. Então, como é que a gente se alimenta de Jesus? João capítulo 1, versículo 1. E depois o versículo 14.
Como é que nós nos alimentamos de Jesus? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, no princípio ele era o Verbo, ele era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E no versículo 14 diz: e o Verbo e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Amém? Então, como é que nós nos alimentamos de Jesus? Comendo dele, que é a palavra. A palavra do Senhor vai trazer para você vida, vai te alimentar, vai tirar os prazeres do mundo de dentro de você. Vai fazer sua alma se apegar ao seu espírito. Então nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 3 e 4. Aqui está falando sobre a tentação de Jesus. E após o diabo ter oferecido que Jesus mandasse as pedras se transformar em pães. O que Jesus respondeu para ele? Nem só de pão viverá o homem. Aqui Jesus está falando de um pão natural. Porque Satanás mandou ele transformar as pedras em pães naturais. E ele fala, nem só de pão natural, viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra aqui, irmãos, saiu da boca de Deus para você. Você se alimenta desta palavra. Jesus é a palavra. Jesus é o Verbo encarnado. Jesus é o Verbo que se fez carne e veio e habitou em nosso meio. Amém? João capítulo 6, versículo 23. João 6, do 23 até o 35. Como é que eu me alimento da palavra? Eu sei que agora o alimento é a palavra, mas como eu me alimento dela? É estudando? É lendo? Como é que é? Olha só. Contudo, outros barquinhos haviam chegado a Tiberíades, para perto do lugar onde comeram pão. Está falando a respeito da multiplicação dos pães. Havendo o Senhor dado graça. Versículo 24. Quando, pois, viram que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Ou seja, eles estavam ali em busca de um prazer na carne, em busca de serem saciados carnalmente. Versículo 27, Jesus fala: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Não trabalhem por causa do pão. Não se esforcem por causa do pão. Mas trabalhem, se esforcem para se alimentarem da palavra que eu vou dar para vocês. Irmãos, foi fácil para você sair de sua casa hoje e vir para cá? Deixou muitas coisas. Teve que deixar família, filho, casa, marido. Mas você veio. Por quê? Porque você quer se alimentar de um pão que vai te dar a vida eterna. Jesus. Continuando. Versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus, o Pai, imprimiu o seu selo. Versículo 28. Perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticar as obras de Deus? Ou seja, Jesus falou para eles: vocês têm que trabalhar. Assim, trabalhe para Deus. Aí eles vêm e perguntam: o que devemos fazer para praticarmos as obras de Deus? Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Olha, irmão, a obra de Deus para nós. Crer. Crer é a obra. Porque quando eu creio, irmãos, eu estou me alimentando da palavra. Quando eu apenas leio, ou quando eu apenas ouço, ou quando a palavra apenas tenho conhecimento na mente, no nível da alma, isso não se torna alimento para mim. A palavra na sua mente não serve para nada se ela não descer para o seu coração. Se você não se alimentar dela, ela não serve para nada para você. A Bíblia fala: a letra mata, mas o Espírito vive.
Então, quando você recebe a palavra no coração, irmãos, aí ela se torna alimento para a sua vida. Por quê? Porque, irmão, a solução dos nossos problemas está na palavra de Deus. Está em crer no que Deus fala. É isso. A gente muitas vezes fica procurando fórmulas mirabolantes para poder ganhar o favor de Deus. Mas Deus está falando, meu filho, apenas creia. Tenha fé. Você não precisa ir daqui para a Trindade a pé. Você não precisa fazer 50, 60, 80, 200 dias de jejum. Você não precisa orar de joelho 200 horas. Nada disso vai te adiantar se você não crer. Primeira coisa, creia. É o crer, irmãos, que Deus quer que nós façamos. O nosso trabalho, irmãos, é crer. Irmão, a graça é uma coisa tão maravilhosa que Deus nos deu a coisa mais fácil para nós fazermos, que é crer. Só que a gente acha tão difícil crer, irmão. Por quê? Porque nós estamos acostumados com as coisas desse mundo. Porque nós cogitamos as coisas do mundo. Se você vai hoje num banco, irmãos, você já procura fila. Cadê a fila? Porque você está acostumado com fila em banco. Se não tiver fila lá, você fala, onde que é o caixa? Porque você está procurando a fila, você está procurando dificuldade. Nós estamos habituados, acostumados com essas coisas. Você já vai pôr de ônibus, sabe que você vai pegar o ônibus cheio. Você vai na lotérica, deve estar fora do ar se não tiver fila. Por quê? Porque nós irmãos, estamos acostumados com as coisas desse mundo. Irmãos, Deus deixou mais simples para nós. Nós não precisamos mais trabalhar. Nós precisamos crer. Amém? É crendo que você recebe. Não é por esforço. Não é por força. Não é por poder. Pastor, mas a Bíblia fala assim que o reino de Deus é tomado por esforço. E aí? Mas o reino de Deus é o quê, irmão? O reino de Deus é algo visível? O reino de Deus é algo palpável? Não. A Bíblia fala o quê? Que o reino de Deus, você não vai falar ele aqui ou ele ali. Porque ele não vem com aparência visível. Mas ele está dentro de nós. Então como é que é o esforço que eu tenho que fazer para tomar o reino de Deus que já está dentro de mim? Qual é o esforço que eu tenho que fazer? O meu esforço é crer. Irmãozinho, eu vou falar uma coisa para vocês. É difícil o povo crer. O reino está aí, mas as pessoas não acreditam. E a Bíblia fala o quê? O reino é o quê? O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E o reino de Deus está dentro de nós. Só que a gente precisa, para crer nisso, irmão, primeiro, justiça. Eu sou justo. E Deus me tornou justo. E Jesus me justificou. No reino de Deus só pode ter justos. Não pode ter injustos lá. Então eu sou justo. Mas para você provar para o crente que ele é justo, irmãos, custa. Não acredito. Muitos não acreditam. Não sou justo, não. É assim ou não é? Não, eu sou pecador. Eu não mereço. Não. Por quê, irmão? É difícil crer. Mas não são as nossas obras que nos tornam justos. O que nos torna justos é o sacrifício de Jesus. Só que o justo tem que ter obras de justo. A pessoa não crê que ela é justa, então ela pratica a injustiça. Ah, não, eu sou pecador. Tudo, irmão, está aqui, ó, Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você só é transformado se a sua mente for renovada. E a Bíblia fala assim que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, é necessário o Espírito Santo para nos convencer que somos justos. Só para você ver o tanto que é difícil. O Espírito Santo tem que nos convencer do nosso pecado. Que foi perdoado. Ele nos convence que eu preciso ser perdoado. Me convenceu, eu aceitei Jesus. Agora ele precisa me convencer que eu sou justo. E muitos até hoje não estão convencidos. E Jesus morreu para santificar, para justificar a igreja. Muitas pessoas acham que a igreja é um bando de pecador lutando para ser santo. Nós estamos em um processo de perfeição. Amém? João 6:20. Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe então, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e te creiamos? Que operas tu? O que você faz? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, do céu desceu-lhes pão a comer. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão.
Está parecendo aquela história da mulher samaritana. Dá-me dessa água então para que eu beba e nunca mais tenha sede. Então eles falaram, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes Jesus, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Que fome e sede é essa, irmãos? Que Jesus está falando? Que você nunca mais vai ter fome se você for a Ele. Você nunca mais terá desejo das coisas do mundo. Você nunca mais terá sede do pecado, embora você pegue. Então a palavra, irmãos, ela precisa alcançar onde para nos alimentar? Aqui, ó, coração. Enquanto ela ficar aqui nesse campo da mente, aqui, você vai ser uma pessoa sábia, vai conhecer a palavra. Já viu aquelas pessoas que você vai pregar para eles? Você vai falar de Jesus, você fala, não, já sei. Aí você fala uma coisa, não, eu já sei disso também. Mas a Bíblia fala, não, já sei disso. Se você sabe, por que você não pratica? Porque a palavra está aqui, ó, na cabeça ainda, não desceu. Então a pessoa conhece a palavra inteira, mas vive fazendo tudo contrário à palavra. Então não adianta, irmão. A palavra tem que estar no nosso coração. Para que haja salvação, Paulo falou para nós, né, que se você crer com o coração e confessar com a boca, será salvo. Então a palavra só salva aqueles que a palavra entra no coração. Aqueles que a palavra está aqui no campo da mente, irmão, não está salvo não. Aquele que conhece a Bíblia, igual muitos ímpios, muitos ateus conhecem a Bíblia, estudam a Bíblia. Mas a palavra está no nível da alma dele, está na mente, no intelecto. Estão salvos? Não. Precisam crer. Aí a boca vai falar, tá? Acho que o coração. Voltam lá para Êxodo, capítulo 17, versículo 4. E clamou Moisés, isso aqui após o povo ter sede, né? E o povo murmurar, e o povo contender com Moisés, e o povo tentar a Deus. Moisés clama, dizendo, que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Eis que eu estarei ali diante de ti. Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo, e toma contigo alguns anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Olha o que aconteceu. O povo contendeu contra Moisés. Contender aqui, irmãos, no grego é rir, que significa processar judicialmente. Então, quando o povo contende contra Moisés, e o povo quer apedrejar Moisés, é porque o apedrejamento é uma sentença para alguém que trai. Porque eles estavam considerando que Moisés os traíra. Por que Moisés traiu? Porque tirou eles lá do Egito para eles morrerem de sede. Então eles estavam querendo apedrejar Moisés com uma sentença de morte, porque consideravam Moisés um traidor, certo? Então, esse contender está nesse sentido do grego, do rio, né? Que está escrito em Meribá, tem escrita a palavra Meribá, isso quer dizer contender. Então, o povo quer apedrejar, e aí Moisés clama ao Senhor, eu vou ser apedrejado, Deus, e aí? Aí o Senhor fala, passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos. Por que tomar alguns dos anciãos? Porque ia haver um julgamento. Deus falou, passa na frente do povo, pega alguns dos anciãos aí de Israel, pega o teu cajado, o teu bordão e vai. Vai para um lugar. Nós vamos ter um julgamento ali. E aí no versículo 6 fala assim, e eis que eu estarei ali diante de ti. Olha o que Deus fala, eu estarei ali diante de ti. Irmãos, na Bíblia a gente sempre vê o homem diante de Deus. É o homem que vai na presença de Deus. Deus nunca vai na presença do homem. É o homem que tem que ir na presença de Deus. Mas nesse caso foi o contrário. Deus é que foi na presença do homem. Deus falou, vai que eu vou estar ali na sua presença. Mudou as coisas, inverteram as coisas aqui. Por que será? Aí ele fala assim, eu estarei ali diante de ti sobre a rocha. Olha só, Deus fala, vai, eu vou estar diante de vocês sobre, em cima da rocha, em Horeb. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas. E o povo beberá. Então, irmãos, Deus ele tomou o lugar do homem. A pessoa vai, pega o teu cajado. Agora é você que vai. Cajado significa autoridade. Você está com autoridade. Eu vou estar em cima da rocha. Você vai ferir a rocha. Eu vou ser o réu. Eu serei culpado. Porque senão esse povo todo vai ter que morrer. Porque eles contenderam contra mim. Mas eu vou tomar o lugar deles. Eu vou sofrer por eles.
eu vou ser castigado por eles, eu vou ser ferido por eles, eu vou ser ultrajado por eles. Então Deus se coloca ali, irmãos, sobre a rocha. O que é isso? Se identificando com a rocha. Porque a rocha é Cristo. A rocha simboliza Cristo. Então quando a rocha é ferida, ali está simbolizando o quê? Jesus sendo crucificado. O sacrifício de Jesus morrendo pelo homem pecador. Para quê? Para que o homem seja justo. Para que o homem seja justificado. Para que o homem seja salvo. Para que o homem seja santificado. Para que o homem tenha a redenção. Então Deus ali se identificou com a rocha que é Cristo, se colocou sobre a rocha, foi ferido por causa do povo. Então quem era para sofrer aquele castigo era o povo, que contendeu, que murmurou, que duvidou. Mas Deus se colocou no lugar deles, através da rocha que foi ferida, e dela saiu o quê? Águas. O que significa essa água que saiu da rocha? O Espírito Santo de Deus, que saciou a sede do povo. Amém? A água que saiu daquela rocha saciou a sede do povo. O que Jesus falou, irmão? Jesus falou assim, olha, é necessário que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Então Jesus sabia que ele teria que ser sacrificado para que o Espírito Santo viesse, que é a água. E Jesus, quando estava morto na cruz, irmãos, um dos soldados chegou e enfiou a lança no lado dele, e o que saiu dele? Desceu água de Jesus e a água caiu sobre a terra. A mesma coisa da rocha. A água caiu sobre a terra. O que significa isso? É o derramamento do Espírito Santo sobre a terra. É o derramamento do Espírito Santo sobre aqueles que creem em Jesus. Por isso que a rocha teve que ser ferida, para a água ser liberada, para o Espírito vir. Jesus falou, se eu não for, o Espírito não pode vir. Amém? E se o Espírito não viesse, irmãos, ele não estaria hoje dentro de nós. Dentro de cada um de nós. Então Cristo sofreu, Cristo foi ultrajado, Cristo foi ferido por causa das nossas transgressões. E Cristo falou assim, aquele que crê em mim jamais terá sede. Aquele que beber da água que eu lhe der, que é o Espírito, jamais terá sede. Irmão, sede de quê? Do pecado. Andai no Espírito e jamais satisfareis o desejo da vossa carne. Então quando você anda no Espírito, quando você bebe dessa água, você não tem mais sede do pecado. Mas você só tem sede das coisas de Deus. Aleluias. Abram aí João 7, 37 e 39. Irmãos, para nós foi dado a todos nós de beber de um só Espírito, o Espírito Santo. Fala assim, foi-me dado de beber do Espírito Santo, para que eu não tenha mais sede do pecado, porque ele nos sacia. Aquele que crê em mim jamais terá sede, diz a palavra de Deus. João 7, 37 até o 39. Ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isso ele disse a respeito de quê? Do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Então todos aqueles que creem em Jesus recebem essa água. Ele estava falando isso a respeito do Espírito que haviam de receber aqueles que nele crescem. Essa água é o Espírito Santo de Deus. Pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, naquela hora, Jesus falando isso aqui para os discípulos, eles ainda não puderam beber, porque o Espírito ainda não tinha sido dado. Amém? Aleluia. Aleluia. Mateus 5,17. A rocha ferida, irmão, representa Jesus Cristo ferido, Jesus Cristo humilhado, Jesus Cristo traspassado. Mateus 5,17 diz assim, não penseis que vim destruir a lei. Ué, não? Jesus não veio destruir a lei? Não. Eu vim para cumpri-la. Irmãos, isso aqui muita gente não entende. Isso aqui. Então quer dizer que Jesus não veio destruir a lei, ele veio para cumprir, então nós temos que viver na lei. A pessoa acha isso. Eu tenho que viver na lei. Irmãos, a rocha teve que ser ferida na lei, na graça. Ela não precisa mais ser. Está dando para entender isso? Na lei, a rocha teve que ser ferida. Na graça,
ela não precisa mais ser. Abre em Números, capítulo 20, do 1 ao 12. Aqui, irmãos, o povo já estava próximo de sair do deserto. Já estava acabando a peregrinação pelo deserto. Já era o final dos 40 anos. Lá nós vimos aquela primeira rocha no início dos 40 anos, quando eles acabaram de atravessar o mar. Aqui nós vemos agora eles próximos de atravessar o Jordão, próximos de tomar posse da terra prometida. Final da peregrinação dos 40 anos. Diz assim: chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. E Miriam morreu ali. E ali foi sepultada. Miriam era quem? Irmã de Moisés. Ela morreu. Versículo 2. E não havia água para a congregação. De novo. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés. E falaram dizendo: Oxalá, ou a quem dera, né? Tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Você vê que o homem não muda, né? Passou 40 anos no deserto, vendo sinais de Deus, maravilhas, terra se abrindo, engolindo gente, mas o povo continua murmurando. Por quê, irmãos? Sem o Espírito Santo não tem transformação. Continuando aí. Lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos. E a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão. Você vê que agora a reunião não era mais com o ancião, era com a congregação, com todo mundo. Por quê? Porque o véu no templo já havia sido aberto. Aqui simbolizando agora a nova aliança. É um símbolo da nova aliança. É uma representação. Assim, olha Deus explicando para eles. Assim, vamos voltar no versículo 8. Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e feri a rocha. É isso que está escrito aí? Falai a rocha perante os seus olhos e dará a sua arma. Então lá na primeira rocha era preciso que ela fosse ferida. Agora ela só fala. Deus fala. Você vê como Deus facilitou as coisas, irmão? Fala somente para a rocha. Era para Moisés falar assim: rocha, dê arma. Mas Moisés fez isso. Versículo 9. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E disse-lhes: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis, não entrareis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Olha só, irmãos, o que aconteceu com Moisés e com Arão? Não entraram na terra prometida. Por quê? Não fizeram o nome de Deus ser santificado diante do povo. Então agora a gente vê, irmãos, Cristo a rocha da nova aliança. E é apenas necessário falar, precisa mais ferir, para que Cristo dê a água, o Espírito Santo, aquilo que nós precisamos, basta a gente falar. Olha em Romanos capítulo 10, versículo 4. Pois Cristo é o fim da lei. Então a lei acaba em Cristo. Cristo é o fim da lei, para justificar a todo aquele que crê. Porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça, que vem da lei, viverá por ela. Então, na lei, irmãos, para o homem viver, ele tinha que praticar a justiça. E se ele pecasse em um ponto só, ele era culpado de todo. Versículo 6. Mas a justiça que vem da fé, a
A justiça que vem da fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, fazer subir a Cristo entre os mortos. Mas diz, o que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Então, olha só, vamos voltar aqui no versículo 6 e vamos pular para o versículo 8. Esse meiozinho está confundindo a cabeça da gente. Mas a justiça que vem da fé diz assim, 2 pontos. Versículo 8 diz que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Então, irmãos, na fé, na vida, na graça, aliás, na graça, nós vivemos pela fé. Nós não vivemos mais por obras. Paulo explica isso aqui melhor ainda agora em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. 2 Coríntios 4, 13. Como que é essa vida na fé? Como que é você viver pela fé? 2 Coríntios 4, 13. Ora, temos o mesmo espírito de fé. Temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito. Como é que é o espírito de fé? Crie. Por isso falei. Também nós cremos. Por isso também falamos. Então, irmãos, na graça não é necessário obra. Na graça é necessário crer. Na graça não precisamos mais ferir Jesus. Jesus já foi ferido. Precisamos falar a rocha, para que as águas fluam dela. Amém? Então o Espírito Santo ele é liberado pela nossa fé. O Espírito Santo é liberado de Cristo, a água é liberada de Cristo, quando nós cremos e falamos. Amém? Não é por obras. Por isso que eu falo, irmãos, tem gente que quer ser batizado no Espírito Santo, se esforçando para isso. Você não precisa pôr força para ser batizado no Espírito Santo. Você crê. Jesus falou, quem crê em mim, falará novas línguas. Não precisa subir no monte para ser batizado no Espírito Santo. Não precisa participar de uma vigília, rodinha de fogo. Não. Se você subir no monte, participar de rodinha de fogo, sapatinho de fogo, o que for, se você não crer, você não vai receber. Mas se você crer, você pode subir no monte, você vai ser batizado. Se você crer, você pode fazer na rodinha de fogo, você vai ser batizado. Se você crer, mas você vai conseguir. A graça é assim. Mas é só isso? Não. Tem que ter obediência. Se você não obedecer, nada disso adianta. Verdade? Abram aí em Marcos 11, 22 até o 26. Respondeu-lhes Jesus: tende fé em... Olha só, irmãos, isso aqui é uma coisa interessante. Tende fé em Deus. Não é fé em você. Hoje em dia, as pessoas estão confundindo. As pessoas estão falando, não, eu é que sou. Eu é que isso. Eu é que aquilo. A fé dele está nele. Não é. A Bíblia não ensina você ter fé em você. Ter fé em... Porque, irmão, tudo vem dele. Então não adianta você se vangloriar, se exaltar, se achar o melhorzão, o bonitão, se você colocar a sua fé em você. Porque eu que sou assim, eu que sou assado, eu é que isso, eu é que aquilo. Irmãos, hoje em dia nós estamos vendo um culto ao eu. Muitas pessoas estão cultuando aquilo que Deus fez delas. Eu agradeço a Deus, você também deve agradecer ao Senhor pelo que Ele fez na sua vida, pela transformação que Ele fez em você, por tudo que Ele te tornou. Mas isso não é motivo de você se exaltar. É eu. Não, é Deus, irmãos. Não é você, não. Não, mas é eu que posso todas as coisas. Não, mas você pode. Mas é nele. Naquele que me fortalece. A palavra de Deus, irmãos, o Evangelho, ele nunca vai ensinar o homem a se exaltar. Forte. O Evangelho sempre vai te ensinar a se humilhar. E ele cresça e eu diminua. Aleluia. Embora, irmãos, nós sejamos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós sejamos. Mas é importante isso tudo que Cristo fez em nós? Claro. Porque se eu sei o que Cristo fez na minha vida, irmãos, eu não vou ser mais tentado pelo diabo, com as coisas do diabo, com as coisas do mundo. Se Deus fala que eu sou suprido em todas as coisas, então vem a tentação e fala, não quero não, sou suprido em Deus. Né? O diabo oferece o prato, não, preciso disso aí. Eu tenho Deus que me dá todas as coisas que eu preciso. Né? O diabo vem com a tentação sexual para você, você fala, não, Deus já me deu um esposo, embora você seja solteira. Mas você já está crendo pela fé que Deus te deu um marido. Você não precisa, né, se entregar para um homem ou para uma mulher. A fé, irmãos. Então a gente tem que entender aquilo que Deus fez com a gente. Deus me tornou justo para eu praticar a justiça. Eu tenho que ter obras de justiça. O justo pratica a justiça. Está escrito na Bíblia. Vamos lá, continuando. Versículo 23 agora. Vocês entenderam o tem de fé em Deus? Que é muito forte. Versículo 23. Em verdade, vos digo que
qualquer que disser. Olha só, vou falar, tá vendo? Qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. É fácil, irmão. Deus deixou para nós mais fácil, para crer e falar. Deus falou, você vai ter que fazer 1000 penitências. Deus falou, você tem que fazer isso. Não. Deus deixou mais fácil. Não. E mesmo assim, não acredita. Versículo 24. Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crede que o recebereis. Ou seja, está na oração, pedindo, já creia que você vai receber e tê-lo-eis. Está vendo a importância da oração do crente? Tudo que você pedir em oração. Tem os poréns, né? Tem que ser conforme a vontade do Senhor. Versículo 25. Quando estiverdes orando, olha só, está continuando o assunto, irmão. Está orando pedindo. Quando estiver orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Está dentro do assunto de pedir, de oração, de fé. Se eu quero receber alguma coisa de Deus, irmãos, eu tenho que perdoar. Não é só eu dobrar meu joelho e pedir. Se eu tenho alguma coisa contra alguém, eu tenho que perdoar. Por quê? Porque senão minhas orações não vão ser respondidas por Deus. Por quê? Porque tem um impedimento entre eu e ele. O meu pecado. Estou vivendo no pecado. A Bíblia fala que aquele que nasceu de Deus não pode viver no pecado. Então, irmãos, o espírito da fé, crer, falar. Você, irmão, só vai ser transformado por dentro quando você crê na palavra. Quando você crê que você tem amor. Eu não dou conta de amar fulano de tal, mas a Bíblia fala que você tem amor. Romanos 5,5, o amor de Deus está derramado nos nossos corações. Está derramado. Como é que você não consegue? Então, quando você recebe a revelação dessa palavra dentro de você, e o amor de Deus está derramado no seu coração, irmão, você ama. Você ama até seu inimigo. Amém? Então, quando você crê na palavra, irmão, que fala assim que você é paciente, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Aí, quando vem alguém falar para mim não, né? Eu já sou paciente demais. Mas vamos supor alguém de vocês aqui que é nervoso. Quem é nervoso? Levanta a mão aí. 1, 2, 3, 4. Quando alguém fala assim, você é nervoso demais. Você é nervoso demais. Você vai falar, não sou nervoso. Porque a palavra fala que eu sou paciente. Eu tenho fruto do Espírito dentro de mim. Você está vendo? Aí a palavra vai te transformando por dentro, irmão. Porque a palavra, irmão, a mudança tem que acontecer dentro. Então quando você recebe a palavra e você crê nela, eu sou. Olha, Deus, Jesus transformou a minha natureza de raivoso, de pavio curto, né, para uma pessoa paciente. A Bíblia fala que Moisés, irmão, que era um homem nervoso, chegou a matar um egípcio, e Deus fez dele o homem mais manso da terra. Ele era tão nervoso, que ele viu um egípcio brigando com o hebreu, e ele foi lá e matou o egípcio. Aí Deus foi e pegou ele, levou para o deserto, deu um tratamento nele, e ele virou o homem mais manso da terra. Então, irmãos, a gente, eu sou triste. Irmão, Deus te deu alegria. Jesus falou assim, a alegria que eu te dou, o mundo não pode tirar. Então, irmão, se Deus me deu alegria e o mundo não pode tirar, por que eu vou entristecer? Aí vem as lutas, as tribulações, os problemas, e eu começo a ver as coisas e querer ficar com medo e entristecer e me retrair. Mas quando eu lembro da palavra que está dentro de mim, e fala que eu tenho a alegria do Senhor, e ela é a minha força, eu me levanto forte e vou para cima do inimigo. Então, a gente tem que entender o que Deus fez nas nossas vidas. Essa palavra tem que entrar em nós. Entenda. Você era uma pessoa que praticava o mal com as pessoas, a Bíblia agora fala que você é bondoso. Você agora é bondoso. O fruto do Espírito é bondade. É benignidade. É fidelidade. Se você era uma pessoa infiel, agora você é fiel. Porque agora a fidelidade está no seu coração. Não tem mais como eu ser infiel, não tem mais jeito, eu já sou fiel. Deus já me fez fiel. Como é que eu vou lutar contra a minha natureza? Minha natureza agora é a natureza de Deus. É a natureza do Espírito. Então a gente tem que receber essa palavra e mudar a coisa dentro de nós. Mudar dentro de nós. Mudar. Transformar-vos pela renovação do vosso entendimento da palavra. Deixa os pensamentos errados sair. Aquilo que falam de você, irmão, não importa. Fulano falou que eu sou assim. Não importa o que Deus fala que você é. O que Deus
Deus fala que você é. É isso que é verdade. A Bíblia é verdade. Jesus é verdade. Verdade a seu respeito é o que a Bíblia fala de você. Não é o que os outros falam. Ele fala assim, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Todo medo. Então, eu não tenho mais medo. De que eu vou ter medo? A Bíblia fala, né, que Deus está comigo, que não é para eu temer. Por que eu vou temer? Por que eu vou ficar com medo das coisas, das situações? Não vou. Vou enfrentar e vou vencer com Cristo. Se eu estiver obedecendo a palavra, irmão, eu vou vencer. Se estiver na presença de Deus, eu vou vencer. A vitória é certa. Com Deus não tem derrota. Tem derrota com o diabo. Ele é derrotado. Então eu escolho Deus. Não escolho o diabo, não. Pastor, mas é normal ter medo? Sim, a gente tem alma. A alma são os nossos sentimentos. A gente tem medo. Não era para ter, mas tem. Mas você não pode agir de acordo com o seu medo. Agir de acordo com a palavra. Não deixe o seu medo te dominar. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos. Te agradecemos, Senhor, nesta noite. Oh, Deus poderoso, Criador dos céus, Criador da terra. Pai, nessa noite nós abrimos os nossos ouvidos espirituais para recebermos a Tua palavra, que é apta para corrigir, para exortar. Recebemos a Tua palavra, Deus, em nossos corações. Sempre nos humilharemos, ó Deus, na Tua presença. Ainda que estejamos certos, eu não vou me exaltar. Não, não, não. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Quantos podem adorar o Senhor esta noite? Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade,
te abalarão. Você vai sentir muitas vezes, mas você não vai viver nem andar pelo que você sente. Você vai andar pelo que você crê.